Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Helder Tárcio, sou professor de História e hoje eu vim trazer um tema para vocês muito legal que é a ditadura civil-militar, tá bom? Por que eu trouxe esse tema? Gente, tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, né? Muita gente não sabe o que é a ditadura civil-militar, fala sobre esse assunto, mas não tem ideia do que é esse assunto. Então hoje eu vim trazer para vocês este assunto para tirar as dúvidas, demistificar algumas coisas para vocês entenderem o que foi essa época, tá bom? Pessoal, ditadura civil-militar. Eu começo aqui. Gente, prestem atenção. Ditadura civil-militar. Gente, quando vocês verem esse assunto, a primeira coisa que vocês têm que refletir é: a ditadura ela foi militar ou ela teve um apoio? Muita gente pensa que a ditadura foi apenas militar, mas ela não foi. A ditadura ela foi civil-militar, ou seja, os militares tiveram um apoio. Qual foi o apoio? O apoio civil, o apoio da população. Então, gente, essa ideia de que pensam que a ditadura militar ela foi apenas os militares chegaram e tomaram o poder, isso não é verdade. Houve um apoio sim da população e de pessoas influentes também na política e no Senado que tentaram ajudar os militares a dar esse golpe, ok? Pessoal, a ditadura civil-militar ela vai de 1964 a 1985, certo? Então ela ficou aí um bom tempo, os militares ficaram um bom tempo aí no poder. Hoje eu vou ensinar vocês, eu vou fazer vocês compreenderem como foi que aconteceu esse golpe, ok? Dos militares durante as questões partidárias aí. Gente, primeira coisa é o ponto de partida. Tá? Primeiramente a gente tem que entender quem era o presidente da época antes da ditadura militar. Antes, tá? Anterior. O presidente da época era Jânio Quadros, certo? Jânio Quadros ele foi o presidente antecessor após a ditadura. Antes. Depois vem a ditadura, não após, antes, tá? Galera, Jânio Quadros ele foi o presidente antes, tá? E ele vai ficar no poder até 1961, quando ele renunciar. Por que ele vai renunciar? Galera, ele sofreu muita pressão, principalmente dos militares, por causa das ideias que ele tinha. O Jânio Quadros ele tinha muitas ideias populistas e liberais, mas esse não era o caso. O caso era que ele tinha muita afinidade por grupos políticos ditatoriais, principalmente de esquerda. Tá? Então, olha só, Jânio Quadros ele criou medidas populistas, medidas estudantis, medidas que visavam a desburocratização do Estado, a economia ficasse melhor, mas o grande erro dele foi a má interpretação que tiveram de Jânio Quadros, principalmente porque ele se aproximou de líderes ditadores, de ditaduras, principalmente de esquerda, que os militares eles não tinham afinidade. Por exemplo, Che Guevara, que veio ao Brasil e foi condecorado por ele. Outro, Mao Tse Tung, na China também. Então, isso levou uma certa desconfiança dos militares em relação ao Jânio Quadros, beleza? E olha só o que aconteceu. Por que os militares eles tinham um certo temor dos líderes de esquerda? Porque nós vivimos uma época, galera, que eu ainda vou dar aula sobre isso, de Guerra Fria. A gente vivia uma época em que os Estados Unidos e a União Soviética governavam ali, estavam brigando pela hegemonia política. Então os militares eles tinham apoio americano. Como o Jânio ele tinha umas ideias e amigos de esquerda, os militares brasileiros pensavam que a Rússia ajudasse Jânio Quadros a dar um golpe na democracia brasileira e o país se tornasse um país de esquerda. Então os militares apoiaram os americanos. Desculpa, os americanos apoiaram os militares, tá bom? Ao contrário. Então os americanos financiaram eles, os militares brasileiros, para que tirassem, dessem esse poder para ele. Então ele teve medo
e renunciou à presidência. Aí o vice dele, que é esse cara aqui, ó, João Goulart, beleza? João Goulart. O João Goulart ele tentou assumir a presidência do Brasil, mas olha só, ele estava aqui na China com o Mao Tse-tung. Ele estava na China. E quando ele tentou assumir a presidência, deu algo errado. Os militares já tinham tomado o poder e ele sofreu, galera, o impeachment. Ele foi impeachmentado e não pôde assumir o governo do Brasil, a presidência. Então ele foi retirado e exilado para algum país aí e ele não assumiu. Então é aí então que os militares eles assumiram o governo. E aí a gente vai ter a ditadura civil militar que durou entre 1964 e 1985. Galera, na segunda parte, no sábado, eu vou gravar uma segunda parte dessa aula e vou dizer como foi o governo militar entre 64 e 85, como funcionava o Brasil naquela época. Galera, obrigado, deixa o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Aí outra coisa, eu vou deixar uma aula em PDF ou em Word aí, para vocês fazerem essa atividade dessa aula aqui. Então, galera, prestem muita atenção nesse vídeo, tá bom? E prestem muita atenção que vocês vão fazer atividades relacionadas a esse assunto, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá bom? E não se esqueçam, compartilhe, deixa o like e também deixa um comentário também se você tiver algum tema, tá bom? Valeu, galera, obrigado.